Deu para entender? Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. As obras não são um critério para eu ser salvo, uma condição, mas um resultado da salvação. Tiago, na sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Fechando aqui, a fé daquela igreja em Tiatira era verdadeira e elogiável aos olhos de Jesus, porque era uma fé com boas obras. Se as boas obras não salvam, o verdadeiro salvo, por outro lado, demonstra boas obras. Devemos questionar a suposta fé de alguns que dizem que creram em Cristo e que são salvos, mas não apresentam o fruto dessa salvação, que são boas obras. Quem é salvo pela fé, apresenta obras. E aquela igreja era uma igreja de fé, viva e apresentando boas obras. Um outro detalhe da fé daqueles irmãos é que era uma fé demonstrada nos tempos de aflições. Era uma fé que tinha uma relação com a confiança daqueles irmãos no Senhor Deus. Eles depositavam, eles nutriam a esperança, uma confiança nas mãos do Senhor. Queridos, aqueles dias não eram dias fáceis no primeiro século. Os dias que a igreja em Tiatira vivera não eram dias tranquilos, eram dias de lutas, eram dias de aflições. Mas aqueles irmãos tiatirenses, eles confiavam em Deus, eles tinham fé, e Deus destaca isso aí. Eles não viviam por vista, mas confiavam no Senhor. De certa forma, a confiança nossa em Deus, a nossa fé em Deus, ela pode ser expressada de 3 formas. Quando nós dizemos que alguém confia em Deus, nós podemos dizer de uma forma prática 3 coisas sobre essa confiança, se ela é verdadeira ou não. Se não passa de balela. Confiança mesmo em Deus, que aquela igreja de Tiatira tinha, e Jesus ressalta aí, a confiança verdadeira em Deus, ela é manifestada de 3 formas, pelo menos. Primeira forma, uma vida de oração. Quem crê em Deus, quem confia em Deus, quem é um homem, uma mulher de fé, se curva diante de Deus e ora. A oração é uma expressão diante de Deus que nós dependemos dEle, que nós confiamos nele, que nós entregamos o peso da nossa vida, das nossas tribulações, o nosso futuro, aquilo que nós não podemos fazer, as nossas lutas, nas mãos daquele que tudo pode. Quando nós oramos, nós dizemos, confiamos em Deus, não confiamos na conta do banco, não confiamos no nosso emprego, não confiamos no plano do governo, não confiamos no Estado, nós confiamos no Deus verdadeiro, por isso o buscamos. Quem confia em Deus tem vida de oração, quem não confia, o contrário é verdadeiro. Uma outra forma de nós dizermos que alguém confia em Deus de verdade, é se essa pessoa tem aprendido a descansar em Deus. Se essa pessoa tem ali visível em sua vida a manifestação da paz de Cristo no seu coração. Porque uma pessoa que confia realmente que Deus é o soberano Deus da história, e que nos guarda, e que dirige a nossa vida, e que pode intervir nas lutas do nosso viver, esse é alguém que não anda desesperado o tempo todo. Esse é alguém que não vive angustiado todo dia. Esse é alguém que não é escravizado por uma ansiedade doentia. Mas é alguém que tem aprendido a confiar em Deus e descansar de que Ele é suficiente para mim. Isso é confiança. Agora, se eu digo que eu confio, vivo ansioso, desesperado todo dia, angustiado, será que eu estou confiando a minha vida nas mãos do Senhor? Ou estou colocando a minha vida em outras mãos que não são seguras? E uma outra evidência da confiança verdadeira, da fé verdadeira, é a perseverança, que nós vemos aí no texto. A fé, a perseverança. Aqueles que apresentam uma fé verdadeira no Senhor podem
passar dias difíceis, de fraqueza, podem muitas vezes passar noites de choro, podem fraquejar em algum momento, mas vão sendo renovados e vão continuando firmes com Cristo. Vão perseverando até o fim. Aquele que é salvo de verdade persevera até o fim. É a perseverança dos santos, como diz a teologia cristã. A fé genuína é revelada na perseverança. Temos confiado em Deus? O Senhor pode olhar para a minha vida, para essa igreja e dizer: eu aplaudo vocês, eu elogio vocês como Tiatira, vocês estão confiando em mim. Vocês são uma igreja de fé, vocês são uma igreja de amor. Pois bem, esses eram os elogios ali de Jesus àquela igreja, mas não só de elogios aquela igreja viveu. Jesus também, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele é apresentado nessa carta dessa forma, que conhece todas as coisas, ele sabia o que era bom naquela igreja e destacou. Aqui um aprendizado para nós, né? Às vezes a gente só vê o que é ruim. Jesus não, ele viu o que é bom e elogiou, e depois ele fez a exortação naquilo que ele reprovou. Uma outra lição: vamos corrigir alguém, vamos exortar alguém, vamos falar alguma coisa para o nosso cônjuge, antes da gente falar alguma coisa lá que vai talvez reprovar um comportamento, dose isso com elogios também. Porque se você só descer a marreta, não há quem resista. Jesus, ele exorta e antes ele elogia. Mas ele exorta o quê? O que ele reprovou naquela igreja. Ele diz o seguinte: tenho algo contra vocês. Disse na semana passada, nós gostamos do texto da Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um livro que o pastor Augustus Nicodemos lançou, que o título é: e se Deus for contra nós? Nós gostamos quando nós ouvimos esse versículo: se Deus é por nós, ninguém pode contra nós, porque Ele é Deus, Ele é o soberano. Prostrem-se diante dEle todos na terra. Mas e se esse Deus soberano for contra nós? É possível isso? É possível.